Deu, tchau. Oi, gente! Boa tarde! Tudo bom? Acho que agora foi. Gente, agora deu certo. Eu tava aqui, faltava clicar em um botãozinho para eu conseguir ver ser transmitido. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, comenta aqui no chat para eu saber, para eu poder me apresentar, para a gente se conhecer melhor. Vocês vão me avisando, tá? Boa tarde! Oi, Bárbara. Oi, Gustavo. Tudo bom, gente? Temos 28 pessoas. Que bacana ter vocês aqui. Antes da gente começar um pouquinho da aula, eu queria me apresentar. Eu sou a Bia Almeida. Algumas pessoas já me viram falando com vocês aí pelo Telegram, durante o lançamento, já receberam algum e-mail meu. Eu estou aqui no backstage, mas eu estou sempre de olho em vocês, estou vendo os comentários, estou sempre vendo tudo, tá? Então, é um prazer ter vocês todos aqui. Gente, eu fiz um slidezinho para explicar um pouco para vocês entenderem qual era o nosso propósito aqui. E o que a gente vai fazer? No final, vocês vão tirar as dúvidas, a gente vai tirar um espaço. Algumas pessoas estão aqui no StreamYard para explicar um pouquinho sobre a sua situação específica. E aí a gente vai conversando para tentar resolver o máximo possível dos problemas de vocês, as dificuldades que vocês tenham com estudos. E eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Share screen. Deixa eu escolher aqui. Vou botar a tela inteira. Pronto, vamos começar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Só para eu saber. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu só fazer um teste aqui. Pronto. Vão me falando no chat para eu saber o que está acontecendo, tá? Então, gente, essa é uma mentoria dedicada 100% a estudos, a gente não vai tirar dúvidas sobre algum conteúdo de alguma aula, vai ser realmente de organização dos estudos de vocês, para que vocês tenham um melhor desempenho no curso, para que vocês aprendam o máximo possível, apliquem o máximo possível, e a gente está aqui sendo parceiro de vocês, tá? Então, para quem que é essa aula de antemão? Para quem quer acelerar o aprendizado, quem tem dificuldade em organização, quem está desmotivado ou se sentindo atrasado de alguma forma, e quem quer aprender novas ferramentas de estudo. E se você também não se aplica em nenhum desses, é um curioso, está aqui passando, quer participar de tudo também da área de membros, também é para você, tá? É todo mundo mesmo, mas se vocês entenderem por que eu estou fazendo essa mentoria, a gente preparou isso para vocês, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a gente fez uma enquete no Telegram para entender um pouco de quais eram as dificuldades de vocês, em que aspecto vocês estavam no curso, em que etapa vocês já estavam, e muitos comentaram que ainda não tinham assistido nenhuma aula ou iniciou o primeiro módulo e parou. E disparado, o maior motivo foi se sentir atrasado, ou desmotivou por algum aspecto, porque não estava conseguindo acompanhar a atualização das aulas, certo? E 88% de vocês queriam ter essa mentoria aqui, então está sendo um prazer ter cada um de vocês aqui. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso aqui. Se você está se sentindo desmotivado, atrasado de alguma forma, entenda que você não está atrasado, certo? O curso, gente, a gente preparou para ir construindo junto com vocês, por conta de como as coisas vão mudando, como a gente vê de mercado acontecendo, para a gente trazer as atualizações do mercado também para vocês, além daquilo que não se muda da teoria. Então, eu quero que vocês entendam que a gente não quer que vocês se sintam atrasados. O curso está sendo, a gente vai soltando aos poucos para vocês, mas vocês não precisam se sentir atrasados. A gente não quer que vocês mudem a vida de vocês todinha para assistir o curso. Na verdade, a gente quer fazer parte do processo de vocês, a gente quer entrar na vida de vocês e não necessariamente ir bagunçando tudo para que vocês se sintam desconfortáveis. A gente quer acrescentar na vida de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos, eu vou ajudar vocês aqui a como inserir o curso na realidade da vida de vocês, tá?
Então, antes de tudo, eu quero que vocês parem comigo. Antes da gente entrar nas técnicas de organização e tudo mais, eu quero que vocês parem comigo e pensem isso aqui. Se quiserem responder no chat, é bacana que a gente vai interagindo, eu vou lendo as respostas de vocês, mas é muito mais para vocês se conhecerem e entenderem por que vocês estão no que o ensino não te ensina, independente de qual seja o curso que vocês estão, se vocês estão nos 3 ou se vocês estão em apenas um, tá? Qual é o seu objetivo com esse curso? Por que você entrou, certo? Parem para refletir um pouquinho sobre isso. O segundo motivo é quais perguntas você quer responder nesse curso? Ah, Bia, eu quero aprender a investir. Eu quero aprender sobre bolsa de valores. E Bia, eu quero aprender como abrir o meu negócio, certo? O terceiro ponto, eu quero que você se questione qual é a sua necessidade atual. Porque, por exemplo, se você quer ir lá e quer aprender como mexer na bolsa de valores, sendo que você está com dívidas, ou você ainda não tem dinheiro suficiente para, vamos dizer, para investir uma quantidade que seja bacana para você, certo? Então, primeiro, a sua necessidade vai ser se organizar financeiramente. Então, o interessante seria você começar pelo planejamento financeiro, para você ter um capital para, quem sabe, começar o seu negócio, para conseguir ter mais dinheiro para poder começar a investir em bolsa de valores. Então, você precisa alinhar aquilo que era o seu objetivo com o que é a sua necessidade atual. A gente precisa sempre estar, como que eu gosto de dizer, dentro da nossa realidade, ter clareza sobre o que a gente está vivendo hoje. Porque às vezes a gente está ali no gás, querendo responder certas perguntas que, na verdade, ainda não condiz com a minha realidade. Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza. E, por último, é qual problema você quer resolver na sua vida agora também. Sabe? Qual que tem que vir antes? Beleza, eu quero aprender sobre bolsa de valores, mas eu tô com dívida. Faz sentido eu começar a investir em bolsa de valores agora? É um conhecimento que eu preciso nesse exato momento? Ou será que eu preciso alguns conhecimentos antes disso? E é por isso que a gente criou essa aula aqui para vocês, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escolher por qual dos cursos você vai iniciar. Então, se você está organizando suas finanças, né? Então, tem contas a pagar, ainda tá uma bagunça, você não sabe para onde vai seu dinheiro, todo o dinheiro que entra vai embora e você não sabe com o que foi, se foi quando você vê a fatura lá, tem um monte de Uber, você não sabe como é que deu para gastar R$ 1.000 em Uber, quanto deu para gastar R$ 1.000 em iFood. Ah, não, é só uma pizzazinha, é só uma... E você não viu ali no final. Então, às vezes, você está precisando organizar suas finanças, e você precisa começar por onde? Pelo planejamento financeiro, por exemplo. O segundo ponto é escolher aonde você quer chegar. Ah, se eu percebi que eu já estou com as minhas finanças organizadas, já tenho o meu negócio rodando, o pessoal rindo aqui do Uber, já tenho o meu negócio rodando, eu já estou com o capital, eu quero investir? Tá, então agora o momento que eu quero chegar é o quê? Conservação do meu patrimônio. Eu quero alcançar minha liberdade financeira. Aí sim você vai saber onde você está. Mas você precisa saber responder essas perguntas que eu coloquei aqui anteriormente para poder escolher o caminho que você vai seguir, que é qual curso que você vai iniciar e aonde você quer chegar, tá? E aí, a gente entra com duas perguntinhas muito importantes para a gente entrar aqui no planejamento. Em quanto tempo eu quero terminar de assistir o curso? Em quanto tempo eu quero encerrar? Eu quero encerrar em um mês, Bia, toda a escola de negócios. Gente, eu vou, de vez em quando, ficar aqui desligando e ligando o meu ar-condicionado, porque eu fico frio, fico com calor, porque eu tô aqui no Ceará e é quente, e aí fica no ar-condicionado e fica mudando muito, tá? Então, vamos familiarizando aí. Então, a gente já esquece assim, Bia, eu quero terminar em 30 dias o curso. Eu tenho tempo para terminar, sei lá, eu tenho os 3 cursos, são 161 aulas. Eu tenho como terminar, eu tenho tempo para assistir 161 aulas em 30 dias? Não, não tenho, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma vida social, eu tenho um relacionamento, eu tenho outras coisas que eu quero fazer na minha vida. Então, você vai ter que se questionar na segunda pergunta, quanto tempo eu tenho para me dedicar? Quanto tempo eu tenho para me dedicar ao curso? E aí é o que eu volto para essa questão de estar dentro da sua realidade. Por exemplo, eu, Bia, sou aluna também do curso, tá, gente? Antes de trabalhar com jovens, eu era aluna do Escola de Negócios, sou, na verdade, enfim.
Vocês entenderam? Então, eu tinha que me organizar. Eu tinha mais tempo na época que eu tinha... a minha empresa não estava trabalhando com os jovens ainda, então eu acabava tendo um pouco mais de tempo. Então, eu tinha o meu planejamento, eu tinha a minha organização. Com as mudanças que foram acontecendo na minha vida, eu tive agora menos tempo. Então, eu estou conseguindo assistir o quê? 3 aulas por semana, uma aula por semana. Às vezes eu preciso ir me adaptando, mas você precisa estar muito alinhado com qual é a sua realidade. Será que realmente daria para assistir 161 aulas em um mês? Acho bem provável que não fosse tão possível, humanamente falando, quem tem uma vida saudável, social, com outras prioridades, a não ser assistir às aulas. Até porque a gente não quer que vocês estejam só assistindo aulas, a gente quer que vocês apliquem, levem isso para a prática. Eu vou até contar um pouco do meu exemplo aqui. Algumas pessoas devem ter até recebido o meu e-mail, que eu contei um pouco da minha história, mas quando eu comprei o Que o Ensino Não Te Ensina, a escola de negócios, que era a antiga Armada de Negócios, em uma semana, eu assisti a série de lives e já comecei a aplicar. Na mesma semana, o que eu ia aprendendo, eu já ia aplicando. E nessa uma semana, eu consegui dobrar o que o meu faturamento estava sendo, certo? Minha empresa é enxuta, é pequena, era só eu trabalhava só com serviço, mas você conseguir dobrar só com o que foi ensinado ali, você ir para a prática, você acaba descobrindo aquilo que você até ficou com dúvida em como aplicar, realmente só a prática vai levar a isso. A gente não quer que vocês fiquem só na teoria, é justamente o que a gente fala, a gente não quer que vocês fiquem só dentro da sala de aula. Me perguntaram, só um parêntese, não sei se foi respondido, mas ficará gravado, gente, vai ficar gravado sim, tá? Eu vou pedir para o pessoal subir dentro da área de membros, mas é importante que vocês estejam aqui para tirar as dúvidas pessoalmente, tá? Então, é importante, a gente quer que vocês coloquem em prática tudo que vocês aprendem, não aprendam aqui no curso. A gente não quer que vocês fiquem só em mais teoria, a gente quer que seja aplicável, e tudo que a gente ensina é que vocês coloquem na prática, tá? Então, vamos seguir aqui em frente. Então, eu preparei aqui para vocês 2 ferramentas, na verdade. Eu vou aqui mudar o compartilhamento de tela para vocês verem aqui, tá? Um guia do Chrome. Cadê? Área de membros, plano de estudos. Deixa eu ver se era esse aqui. Não era esse. Calma aí. Eu vou parar o share screen. É porque eu fiz 2 arquivos com o mesmo nome, então acontece isso. Só um segundo. Aqui. Pronto. Então, nossa, tá indo sempre para um diferente. Então, eu vou voltar para compartilhar a tela toda e eu vou mexendo, né? Melhor. Então, bora lá. Vocês estão conseguindo ver aqui? Aí não tá triplicado, gente. Me sinto muito. Eu estou me familiarizando com a plataforma. Só um segundo. Guia. Deixa eu ver se agora foi. Tá sempre indo para essa, mas é a 2. Coisas de ao vivo, né, gente? Pronto, agora foi. Vocês estão vendo a planilhazinha aqui? Então, eu vou mostrar para vocês, eu criei tipo um simulador. Vocês estão conseguindo ver a planilha? Vini disse que tá dando para ver, então pronto. Então, eu criei uma planilha aqui para vocês poderem simular aquilo que vocês... para vocês irem testando com o tempo que vocês têm, quantas aulas resta para vocês. E eu vou fazer uma simulação aqui, conforme a minha realidade hoje com a escola de negócios, por exemplo. Na escola de negócios, hoje, está faltando 28 aulas para eu assistir, certo? Então, eu coloquei aqui que eu tenho 28 aulas restantes para eu assistir, certo? Falta isso para mim. Quantas aulas que eu consigo assistir por dia? Baseando que a média de tempo de aula é de 20 minutos, mais ou menos, eu acho que eu consegui assistir umas 3 aulas, que daí 1 horinha por dia, certo? Então, eu coloquei aqui 3 aulas por dia. Mas quantos dias na semana eu tenho? Essa semana eu consigo assistir 2 vezes por semana. Então, eu coloquei aqui, vou assistir ao curso 2 vezes na semana. Então, em quantos dias eu vou ter assistido todas as aulas do Escola de Negócios? Em 9 dias. Ou seja, em quantas semanas? 5 semanas, porque eu coloquei que ia assistir 2 vezes por semana, certo? Mas, Bia, eu quero definir em quantos dias eu vou assistir tudo, tá? Então, vamos lá, são 28 dias, ou 28 aulas, vamos supor, e eu quero encerrar
em 10 dias. Pronto, botei aqui. Aí ela me disse, tem que assistir 3 aulas por dia. Durante esses 10 dias, eu termino de assistir o Escola de Negócios. Ai, Bia, mas eu quero ver aqui por semana, porque aí eu consigo me organizar melhor, tem dias que eu consigo assistir mais aulas e tudo mais. Então tá, vou aqui, botei 28 dias, e eu quero 28 aulas, eu quero terminar em 10 semanas. Então eu tenho que assistir 3 aulas por dia, é uma média, né? Vai ser um pouco menos aqui no final. Mas vocês entendem, vocês conseguem ter uma realidade de quando vocês conseguem encerrar o curso. Vocês estão conseguindo perceber isso? A gente vai passar, sim, essas planilhas para vocês, tá? A gente vai deixar tudo direitinho isso para vocês. Dentro da área de membros, eu vou ver se eu consigo colocar também no Facebook, tá? Não se preocupem, tudo isso vai ser compartilhado com vocês. Isso aqui é para vocês, tá bom? Isso aqui é mais para vocês verem como que eu usei. Se você comprou, por exemplo, todos os cursos no último lançamento, você comprou o Escola de Dinheiro, ganhou o Escola de Negócios, ganhou o Planejamento Financeiro, vocês já devem ter dado uma olhadinha lá e visto que vai dar aproximadamente 161 aulas. Não precisa se desesperar em relação a isso. Tem aulas que tem 2 minutos no planejamento financeiro, tem aulas que tem 5 minutos. Não precisa se desesperar, mas tem 161 aulas. Então, Bia, vamos fazer assim, eu quero terminar tranquilo, a gente tem 1 ano de acesso aí, né, quem comprou 1 ano não estendeu para mais 2 anos, para mais 1 ano. 1 ano tem 52 semanas, certo, gente? Então, se a gente tem 161 aulas, e vamos supor, tem 52 semanas, certo? Mas já vamos supor que a gente já perdeu aí, pelo menos, perdeu entre aspas, né? Já passaram 7 semanas desde o lançamento. Então, a gente tem aí menos do que 52 semanas. Então, vamos botar que a gente tem que terminar, tá? 35 semanas. Vocês têm que assistir 5 aulas por semana para encerrar o curso em 35 semanas, certo? 35 semanas daria daqui até maio, se eu não me engane. Vou abrir aqui a outra planilha para mostrar para vocês. 5 aulas por semana é super possível. Você pode pegar e tirar para assistir todas em um dia só, vamos supor, você tem tempo mais livre no final de semana. Pode assistir uma por dia, 2 em um dia, e adaptando conforme a sua semana seja. Consegue ser mais flexível. Mas vocês veem que agora vocês não veem aquela monstruosidade, às vezes assim, tipo, meu Deus, Bia, são 160 aulas, eu não vou conseguir. Você consegue, é só preciso criar uma consistência e observar que não precisa assistir 10 aulas de uma vez, todo o curso em um final de semana só. Você consegue ir destrinchando isso com calma. E aí foi aí que surgiu a ideia, eu conversando com a equipe também, o Vinícius está até aí, a gente criou uma outra planilha, que é essa aqui, que era que eu estava abrindo toda hora, que é essa aqui, peraí, agora vai dar certo. Que é um planejamento que eu já fiz aqui bonitinho para vocês, separando 5 aulas por semana para vocês. Então, se vocês olharem aqui, na verdade, ficou encerrando, na última semana de maio, ficou terminando em 32 semanas, porque eu acredito que aqui deve ter entrado aulas de boas-vindas, ou alguma coisa que seja de arquivo para vocês baixarem. Então, acabou foi sobrando um pouco mais de tempo. Então, vocês percebem que vocês assistindo 5 aulas por semana, super tranquilinho, partindo do princípio que existem aulas que só tem 2 minutos, como eu falei no planejamento financeiro, vocês conseguem assistir com tranquilidade, já conseguem ir aplicando como eu falei, certo? Vocês conseguiram entender direitinho? Comenta aqui no chat para eu ver. É o tempo que eu tomo uma água. Acho que tem um delay, mas eu vou assistindo. Eu vou esperando que vocês responderem, tá? E eu vou entrar aqui no que eu ensino, não te ensino para vocês também, para a gente ir vendo isso direitinho, tá? O que vocês podem fazer também? Usando essa ferramenta que eu falei aqui anteriormente, que é onde a gente simula, né? Ai, eu quero terminar em X dias, ou em X semanas, ou eu tenho X tempos, então eu vou terminar em tantos tempos. Vocês conseguem organizar aquela planilha dos bloquinhos da forma que faz sentido para vocês. Então, o ideal, a gente vai compartilhar esse doc com vocês, na verdade,
planilha com vocês pelo Drive do Google mesmo. Então, eu peço que vocês façam uma cópia, não editem ali, porque são outras pessoas vão editar também, vocês vão acabar perdendo, tá? Então, façam um download para o Drive de vocês, fazendo uma cópia para vocês poderem mexer como vocês queiram, tá? E aí, para a gente ir encerrando aqui, deixa eu compartilhar de novo o slide. Só um segundo. Vamos ver aqui. Opa, compartilhar a tela errada. Vergonha. Peraí. Aí tá 1000 guias abertos. Peraí, aqui. Aí aparecem todos os meus designs ali para vocês. Então, é isso. Vocês têm essas duas ferramentas. A ferramenta JN, que é aquela que eu mostrei para vocês, dos 3 quadradinhos por semana, por dia e o tempo que eu tenho. Escolher um referencial, né? Você pode ir por módulo, por aula, por curso. Você também pode escolher da forma que você queira. A gente está apresentando aqui formas para vocês, para ficar mais viável e tudo mais. Então, vamos seguir aqui para o próximo slide, que são dicas bônus que eu preparei para vocês, que são coisas que eu mesma uso para assistir os meus cursos e também para, principalmente, foi o que eu fiz para estudar a escola de negócios. Eu comprei esse caderno aqui, quando eu viajei, e eu falei assim, cara, eu vou usar esse caderno para alguma coisa que vai me ajudar muito. E aí eu usei ele para anotar tudo do curso da escola de negócios. Então, só ligar aqui o ar de novo, gente, começa a ficar calor. Comprem um caderno, mesmo que, eu sou mais de anotar aqui no Notion, no bloco de notas mesmo. Então, eu preferi colocar aqui no Notion. Eu sugiro até que vocês tenham um caderno, porque já tem estudos comprovados de que quando você escreve, você fixa melhor na sua cabeça o conteúdo do que você só digitando. Então, o fato de você escrever as palavras faz muita diferença. Então, acaba sendo um exercício de concentração ali na aula, de pegar e até vocês usarem ali o caderno de vocês para fazer insights. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui para eu poder mostrar para vocês como que eu vou rabiscando. É porque aqui também tem, do curso e tem dos livros que o Breno indicava e tudo mais. Então, eu vou mostrar depois para vocês como que eu fazia. Porque tá muito pequeno, mas eu vou mostrar. Então, é muito legal porque você faz as suas próprias anotações, não fica só anotando o que tá lá no slide ou exatamente o que ele falou, vocês conseguem fazer no brainstorming de vocês. O segundo ponto é criar um ambiente propício. Então, separa uma mesinha, o local que você vai estudar, já pega um copo d'água, já deixa o caderno separado, avisa para o pessoal em casa, eu acho que acredito que a maioria de vocês mora com família, não mora sozinho, então avisa para as pessoas, gente, eu estou estudando, eu estou em aula agora, então daqui 1 hora você pode falar comigo, então você já consegue fazer esse combinado com as pessoas de casa, você já se prepara ali, deixa o celular longe, para não ter distrações. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Então, eu acabo querendo pegar no celular, ver o Instagram, recebo uma mensagem. Então, é importante vocês criarem esse ambiente seguro e confortável para vocês aprenderem o máximo possível. O terceiro ponto é apliquem os conhecimentos. Gente, não adianta nada do que vocês estão aprendendo aqui, vocês estarem cumprindo, tá lá no ranking em primeiro lugar, se vocês não estão aplicando no negócio de vocês. A coisa mais importante para a gente, de coração, é que vocês apliquem tudo que a gente está ensinando. Não faz sentido nenhum mesmo para nós, vocês só ficarem tendo mais conhecimento e não aplicando isso. A coisa mais importante para a gente é que se aplique. E é quando vocês colocarem em prática que vocês vão descobrir dúvidas que vocês têm também, sabe? Eu, quando comecei a aplicar coisas que o Breno tinha ensinado na escola de negócios, por exemplo, sobre upsell, downsell, cross-sell, funil de vendas, eu comecei a ter dúvidas. Vixe, isso aqui é um downsell ou isso aqui é um upsell? Não tava... Aí eu tive que revisitar a aula, eu tive que começar a compartilhar com outros colegas do curso para entender melhor. Então, na hora que você aplica, você vai ter dúvidas, você anota essas dúvidas e é a hora que você vai lá conversar com seus amigos, utilizar o canal do Facebook que a gente criou para vocês criarem esse networking, tirarem dúvidas, criarem outros grupos de estudo, por exemplo, ali mesmo no chat, sabe? E até compartilhar com a gente do time tá lá vendo os comentários de vocês, a gente conversa,
Essa semana, inclusive, falaram sobre tráfego pago. Eu trabalho com marketing digital, então eu entendo sobre o Gibson também, que é a pessoa responsável na nossa equipe sobre o lançamento, contribuiu lá com a discussão. Então a gente vai estar lá dentro do canal podendo compartilhar mais coisas com vocês, tá? Gente, basicamente é isso, certo? É isso que a gente tinha um pouco para conversar com vocês. Essa aula vai ficar salva, a gente vai subir na área de membros para que vocês possam revisitar tudo que foi falado aqui. As planilhas vão estar disponíveis. Eu criei isso aqui para vocês, tá? Não é para mim, isso é algo que eu uso na minha vida, mas eu criei para vocês, pensando em vocês, na necessidade de cada um e trazendo justamente essa esperança, sabe? De tipo, meu Deus, é muita coisa, mas dá tempo de fazer no meu tempo. A gente quer que vocês apliquem isso, vocês entendam isso, encaixem na vida de vocês e não se torne um peso, tá? Vocês não estão atrasados, vocês têm o apoio da gente também, a nossa equipe está realmente voltada todos os dias, a gente está conversando em como pode melhorar isso tudo para vocês. Inclusive, eu quero até ouvir uma opinião de vocês. A gente estava conversando em uma reunião de como melhorar o entendimento de vocês sobre a aula antes mesmo de vocês assistirem a aula. A gente estava querendo colocar a ementa da aula, tipo, o assunto que está sendo abordado ali, não só pelo título. Vocês acham interessante? Faz diferença para vocês? Vocês vão ler essa ementa também? Eu sei que tem aqui uma mínima parte dos alunos, mas é muito importante vocês representarem os outros que não puderam estar aqui. Vocês acham que é interessante colocar essa ementa, esse resuminho do que vai acontecer dentro da aula? Faz sentido para vocês? Comenta aqui no chat. Claro, acho que ajudaria bastante. Então, pronto, já vou anotar. Acho que o Vinícius deve estar assistindo. Vini, já anota aí que a gente vai ter mais essa tarefa. A gente já vai passar para o Breno também isso. Sempre que ele preparar a aula, ele fazer uma ementazinha para a gente colocar lá. Ela ficaria embaixo da aula, ali em cima dos comentários, tá? Mostrar o caderno. Ah, tia Cristine. Tudo bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu caderno, certo? Ó, aqui quando ele explicou sobre Golden Circle. Então, o que ele explicou ali, eu peguei e anotei um pouquinho mais do que ele estava falando. Então, alguns insights que eu tive. Então, é legal o caderno, porque você tem uma liberdade maior artística de ir puxando informações da forma que faz sentido para você. Deixa eu ver se eu encontro outra anotação. Tem umas anotações que eu rabisco muito. Ó, no dia que ele ensinou sobre funil de venda, upsell, cross-sell, downsell, peguei o exemplo que ele deu da Kraus. Isso aqui desde as lives do lançamento, que eu assisti do Desafio 9 3/4. Então, assim, já tem muita informação que você consegue ir anotando. Tinha coisas que eu já ia respondendo em relação ao meu próprio negócio. E depois que eu tive essas anotações, eu peguei folha ofício mesmo, passei a limpo, tipo fazendo o meu Canva, né, como ele ensina também, o Business Model Canvas, fiz o meu e preguei na parede ali da minha outra casa, que eu me mudei. Então, tinha tudo pregado para eu ficar sempre olhando. Bia, você usa o Notion também? Eu não, é porque eu não sou muito de anotações digitais, mas tem alunas minhas que só usam o Notion, tá? Então, que é muito bacana. Alguns alunos minhas, não, alunos daqui do curso, foi mal. Com pauta ou sem pauta, você pode escolher. Esse meu tem pauta, mas é muito do gosto de vocês, tá? Você anota durante a aula ou pausava a aula para anotar? Eu dependia. Tinha coisas que eu conseguia ir anotando junta. Quando eu percebi que eu não tinha entendido, eu pausava e voltava. Isso é muito importante, vocês terem esse conhecimento do que vocês estão conseguindo absorver, tá? Não sair transcrevendo tudo, não, tá? Então, basicamente é isso. Você tem que sentir o que faz sentido para você. Muitas vezes eu pausava, outras vezes não, porque eu já tinha talvez algum conhecimento prévio, tá? Gente, vão mandando as dúvidas aqui no chat. Eu vou chamar o pessoal que está aqui na fila do StreamYard para vocês explicarem qual é a dúvida principal de vocês em relação a estudos, para a gente, qualquer coisa, usar o simulador e eu ir ajudando vocês, tá? Vou chamar aqui o André, que tá no primeiro. André, você tá aí? Você tá com o vídeo desligado e o áudio desligado, mas eu vou chamar. Add to stream. Vamos esperar. Oi, André. Tá me ouvindo? Eu que não tô te ouvindo. Deixa eu ver se é o meu fone.
Não, eu tô normal. Vocês estão ouvindo o André? Eu sou só... Oi, agora sim. Ah, ok. Janta. Oi? Oi, André, qual é a sua dúvida? Como eu posso lhe ajudar? Bom, fiquei pensando um tempão numa dúvida que provavelmente fosse agregar bastante gente. E você falou um pouquinho, mas talvez desse para falar um pouco mais em relação a maratonar o curso. Porque às vezes Certo. as aulas demoram para aparecer, às vezes aí quando aparece ela é muito pequena, então é melhor deixar, porque é legal de assistir. Então às vezes lançou uma 10 minutos. Não, 10 minutos não tem. Mas é pequena, vou ver agora, vai acabar rápido. Então essas isso é coisas. muito, isso é muito pessoal. Tem uma amiga minha que ela fala sobre planejamento, que ela diz que ela tem uma vertente que ela chama assim, que é produtividade CrossFit, ela chama. Como assim? No CrossFit existe um exercício que é assim, você tem 20 segundos para fazer X repetições, certo? Para terminar aquilo. Se você terminar antes do tempo, você pode descansar. Então, você pode fazer exatamente isso, estabelecer um tempo naquele dia que você vai estudar, por exemplo, hoje eu vou estudar por 1 hora, e assistir o máximo de aulas que tem nessa 1 hora. Vamos supor que o limite por semana era 5 aulas, por exemplo. Se sobrou, se acabou, conseguiu assistir todas as 5 aulas em menos de 1 hora, descansa nesse tempo, não tem problema, para refletir o que tu aprendeu ali, vai para o caderno, vai para tuas anotações, para pensar como tu pode aplicar, começa a questionar, porque às vezes a gente só fica assistindo, e não para refletir aquilo que a gente aprendeu, sabe? E a gente acha que a gente sabe, e quando a gente vai explicar para alguém, ixi, não lembro direito isso aqui, não sei se o termo é esse, sabe? Então, você pode tirar esse tempo a mais, mesmo que sobra, foi só 10 minutos. O que você aprendeu nesses 10 minutos? Sabe? Porque a gente não para refletir o que foi aprendido ali. Se a gente pegar a escola de dinheiro, que ali o Breno está trazendo aulas, por exemplo, sobre política, né? Que é um assunto que muita gente, às vezes, não tem tanto conhecimento, que é um assunto complexo. Você não para se questionar, você pode tirar esse restinho de tempo, vai pesquisar outras fontes, vai ver algum livro, pega uma referência que ele falou, vai dar uma pesquisada, sabe? Então, a gente não precisa estar sempre preenchendo com mais aulas. O importante é a gente quer que vocês entendam o máximo você vai para o Facebook. Gente, eu acabei de assistir a aula X do curso, sei lá, assisti a aula 3 do Escola de Dinheiro, e o Breno falou um negócio lá que eu fiquei com dúvida, eu queria saber a opinião de vocês. Abriu uma discussão no Facebook. Já começa a galera, vai, faz amizade, cria network, é um ótimo espaço para isso, sabe? Então, eu acho, é interessante, eu gosto muito de maratonar, eu mesma, quando entrei no curso, eu assisti as 9 lives do desafio 9 3/4 em 2 dias e meio, sabe? Então, assim, eu sou meio louca, assim, mas eu já fui aplicando, tipo, eu já fui pegando e aplicando no mesmo dia, sabe? Com clientes que eu estava em atendimento. Então, a ideia é essa, é maratonar, tudo bem, se você quer maratonar, se você for intenso, como eu fui, mas o principal é pôr em prática isso, tá? Ajudei, não ajudei, nossa. Tem mais alguma dúvida? Era isso? Ajudou? Quero vocês se questionando, não é só maratona nas aulas, não. Vamos botando em prática. Eu coloquei o meme lá no Facebook esses dias. Foi massa, que bom. Hoje eu tenho umas 100 pessoas que botaram para entrar no Facebook, eu acho que a galera entrou depois, já vou incluir mais gente, tá? Se você não estiver no grupo do Facebook, aguarde, bote para solicitar lá, que eu vou aceitar todo mundo mais tarde, tá? Obrigado. Vou chamar aqui o André. Obrigada você. Peraí, remover. Oi, Henrique, tudo bom? Oi, Bia, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bom? Então, sim, tudo certo. Show. Qual a sua dúvida que eu posso te ajudar? Então, assim, na verdade, eu estive pensando, né, até pelo que o nosso amigo aí falou, uma dúvida que eu tenho, assim, uma dificuldade, né, que eu tenho muito assistindo às aulas, assim, para conseguir absorver o conteúdo. Muitas vezes, assim, tem algumas que a gente já tem, né, um conhecimento prévio, porém tem algumas, assim, que é totalmente nova pra gente, e as aulas, assim, tem algumas que são muito pesadas, né? E eu utilizo esse método de anotar também, tenho aqui meu caderninho, porém acredito que até outras pessoas têm essa dificuldade de absorver. Eu queria saber de você se você
tem algum método, assim, algo que você utiliza para absorver melhor o conteúdo? Porque, assim, eu tenho bastante dificuldade para me concentrar. Então, quando eu estou assistindo a aula, eu não entendo, ou eu tenho que parar para anotar, eu pauso, eu anoto. Só que daí eu já perco o fio da meada, sabe? Eu tenho que estar muito imerso nas aulas para conseguir absorver. Eu queria saber de você se tem algum método que você poderia passar para a gente para estar nos ajudando. Sim, claro. Então, o que você pode fazer se você tem dificuldade de concentração, como eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com aulas longas, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu fazia isso, como você falou, de pausar, só que você falou que você se desconcentra também. Então, o que eu gosto de fazer? Quando é muito difícil para mim, eu só assisto. Não anoto nada, só vou assistindo a aula. E tentando entender ali, anoto algum pontinho ou outro, não escrevo exatamente o que ele falou. Tipo, eu pego algum nome específico, na aula de política, né? Então, eu pego nomes que ele falou, datas específicas, eventos que aconteceram, e aí eu vou assistindo, focando em ouvir o que ele tá falando. E se alguma coisa ele falou não fez sentido nenhum para mim, tipo assim, não fez a sinapse aqui na cabeça, tipo, não ficou visual, eu pego e volto, sabe? Eu faço muito isso. Então, por isso eu falo muito do ambiente propício, de você parar e se concentrar. E se ainda assim, mesmo fazendo isso, o que é que eu, Bia, faço, tá? É muito pessoal isso. Eu assisto a aula ali todinha, depois eu reassisto anotando. Caramba, eu vou ter que assistir 2 vezes. Se você tem a dificuldade de concentração, compensa pelo aprendizado que você vai ter, sabe? Compensa bastante. Então, eu faço isso e tem dado muito certo para mim. Mas o que é que fixa mesmo? Você ir conversar com alguém e ensinar para alguém. Pega um amigo teu, chega aqui, cara, deixa eu te ensinar aqui o que eu aprendi hoje nessa aula. Tu vai ver que tu não sabe explicar algumas partes. Aí tu não lembra de algum nome, tu lembra de um nome, não lembra de outro, e vai. E ali, nessa conversa, você vai vendo assim, preciso revisitar essa parte. Preciso pesquisar isso. Sim. Eu divido apartamento com uma amiga minha, e todo dia de manhã ela estuda. Ela faz uns cursos, aí na hora que eu vou tomar café da manhã, ela me explica o que ela aprendeu. Ela vem me explicar. Eu falo assim, amiga, é ótimo, porque eu aprendo, e tu também vê se tu aprendeu mesmo. Eu trago perguntas para ela, aí ela começa a pesquisar mais sobre o assunto. Então, essa troca, né, é o lance do mastermind. Você cria essas duas pessoas ali, que uma terceira pessoa quase, que é a união das duas. Então, você pode usar o Facebook, que são outras pessoas que já estão consumindo o mesmo conteúdo, ou pode ser algum amigo seu que não sabe de nada mesmo. Um amigo, irmão, sabe? Alguém próximo. Isso, com certeza, é o que vai te ajudar mais a fixar o conteúdo, sem dúvidas. Acredito que isso vai te ajudar bastante. Você tem alguma outra dúvida que eu possa te ajudar? Era só isso mesmo, mais em relação a me concentrar mesmo, absorver o conteúdo. Muito obrigado, viu, Bia? Nada, testa isso, qualquer coisa, manda lá no Facebook. Pode deixar. A gente conversa. Vou aplicar isso dele e explicar para outras pessoas. Pronto. O legal também, que eu lembrei aqui agora, tem a técnica do Pomodoro, né? De você separar por tempo, assim, mesmo que as nossas aulas sejam curtas, separa por menos tempos ainda. Então, faz blocos de 10 minutos e para 5 para absorver o que foi aprendido nesses 10 minutos e depois continua a assistir a aula. Tem que ir testando. Eu acredito muito que essa questão do aprendizado é realmente um treino que você tem que fazer, tá bom? Certo. Tudo bem, então. Tá certo? É isso, Henrique. Obrigada. Obrigado, eu. Gente, antes de chamar os 2 próximos que estão aqui na fila, deixa eu ler só um pouquinho aqui do chat que o pessoal está falando. A aula de como abrir uma empresa no Brasil tem um escopo que é os... Não entendi a pergunta, Juan. Depois manda de novo sobre a aula de como abrir uma empresa no Brasil. Emanuel, minha dúvida é como abrir de forma documental e financeira a empresa. Tem uma aula lá, não liberada ainda, mas acredito que vai ser sobre isso. Vai ser exatamente sobre isso. Ela vai ser gravada, se eu não me engano, gente, essa semana, com a advogada das jovens. Então, vai ser bem complementar, tá? Então, é legal vocês esperarem essa aula, que vai ser bem completinha, tá? Tributos nas pequenas empresas, certo, beleza. Bia, era interessante também colocar algumas dicas de leitura, vídeo para aprofundar os assuntos. Acho que dá para até, eu clico, aparece aí, né, para vocês. Bia, era interessante também colocar algumas dicas de leitura, vídeos para aprofundar os assuntos na descrição da aula.
certo? Eu vou pedir, como o Breno que monta as aulas, eu vou falar para ele que se caso tenha alguma coisa para acrescentar, né, indicar para vocês, fazer uma leitura complementar, eu vou pedir para ele colocar lá também junto com a ementa, tá bom? Obrigada pela sugestão. Isso é muito importante para a gente, tá? Deixa eu ver aqui. Para absorver, eu assisto a aula e depois finjo que estou explicando para alguém aquele conteúdo com minhas próprias palavras. Isso funciona muito bem comigo. Muito massa, Júnior. Ó, só vocês verem, ele falou isso aqui. Achei legal também a ideia. Eu gosto de falar direto para alguém porque a gente tem um caminho de volta, né? Alguém para dizer se entendeu ou não. Então, eu vou chamar aqui o Davi. Vem, Davi. Tudo bom, Davi? Saudações. Vocês estão me escutando? Tudo bom. Estou escutando. Como posso lhe ajudar hoje? Estou fazendo esforços aqui para conseguir acompanhar, né? Que eu estou no trabalho. E daqui a pouquinho já está acabando realmente. Eu estava almoçando já aqui para conseguir acompanhar, não perder. Então, Como que eu posso te ajudar? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho de como é que eu estou fazendo. Aí tu pode me dar uma ideia, criticar. Estou aberto a sugestão. Tá. Eu estou basicamente fazendo assim. Eu aceitei o desafio do Bremo lá, que eu assisti aquele vídeo das 4h30 da manhã. Também peguei lá do Primo Rico. E estou acordando todo dia esse horário, desde o dia 8 de setembro. Que massa. Porque eu também tenho muitos esses problemas de falta de concentração. Mas o meu problema é assim, de estar estudando aqui, às vezes vem alguém, meu pai querer me mostrar um videozinho no Facebook, aí parece que eu saio totalmente do assunto. Aí era, como é que eu posso resolver isso? Será que eu vou ter que me mudar, morar sozinho aqui, me isolar do mundo? Não. Bora lá. Eu passei exatamente pela mesma coisa, tá? Não se preocupe, vou lhe ajudar com isso aí. Tá? Aí, o que aconteceu? Eu percebi que acordando nesse horário eu tenho que ser praticamente 1 hora de todinha, 1h30, na verdade, porque eu tenho que me arrumar 6 horas para ir para o trabalho. Aí, gente, que incrível, eu comecei, todo dia. Aí, o que eu faço? Eu uso o Pomodoro. Eu tenho um aplicativozinho aqui que é o Forest, que eu acho excelente, esse aplicativo é sensacional. Então, o que eu faço? Eu coloco ali 60 minutinhos, né? E eu deixo bloqueado o aplicativo de mensagem, como WhatsApp, qualquer rede social, porque às vezes eu assisto alguma aula por aqui pelo YouTube ou pelo navegador, deixo liberado. Ou então, geralmente, eu abro o meu computador de manhã e fico lá assistindo as aulas do Breno, só que eu não tô usando o caderno ainda. Eu vou juntar o dinheiro e comprar um caderno, eu estava anotando no Evernote. Eu tento pegar o que ele está falando. Eu tento pegar o que ele está falando, assim, tentar pegar para mim, beleza, o que eu entendi, vou anotar nas minhas palavras aqui. Aí, beleza. Tá ali anotado, eu faço um resuminho assim para me pegar no dia. Tenho pelo menos 1 hora de foco, pelo menos todo dia eu tenho, de domingo a domingo. É assim que eu estou fazendo, com intensidade. Eu tento tirar 1 hora de foco só para pegar conteúdo e 1 hora para tentar praticar, tipo, buscar assunto. Recentemente eu abri um Instagram para mim, fiz um Instagram para mim, e eu pensei, eu não posso estar nessa caminhada sozinho, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar meus amigos. Ninguém absolutamente do meu convívio social conhece, assim, sabe, de educação financeira. Aí não é justo eu chegar lá na frente sozinho. Aí o que eu fiz? Eu estou começando a escrever. Eu já tenho uns 3 anos estudando no mercado financeiro, estou começando a explicar, assim, renda fixa pelo menos já tenho uma boa base, então eu vou explicando lá para eles, criando os postzinhos, todo dia tento publicar pelo menos 2. Explico para todo mundo caminhar junto comigo, assim, também nessa caminhada. E se for um assunto muito complexo, assim, eu tento fazer mapa mental. Se for muito conceitual, eu tento pegar mapa mental, aí anoto, faço o meu resuminho pessoal, e eu também estou utilizando muito aquele sistema das caixinhas, tipo assim, eu uso aquele aplicativo chamado Anki, não sei se você já ouviu falar. Não. Você cria tipo umas caixinhas de repetição, tipo, os conteúdos mais difíceis ficam repetindo mais constantemente, e os mais fáceis vão jogando lá para frente. Então, você sempre fica focando naquele conteúdo que está com mais dificuldade. Então, o que eu faço? Eu termino a aula, faço meu resumo, aí eu crio uma pergunta lá para mim mesmo, tipo assim, um conceito de alguma coisa, eu crio uma pergunta relacionada àquilo, aí sempre que eu abro, todo dia, assim, tipo na matéria lá, Escola de Dinheiro, aparece a perguntinha, né, eu tento responder para mim mesmo, aí depois, quando eu termino de responder, eu peço para ele virar o cartãozinho e mostrar a resposta. Eu errei esse finalzinho aqui.
vai repetir faz isso aqui um daqui a 10 teste minutos. contigo mesmo. Isso, fica Tipo, repetindo, ai, repetindo, que repetindo, legal. até eu dominar o conceito. Eu sei que Ó, o dá para pessoal fazer tá isso. pedindo para tu colocar no chat os nomes dos aplicativos que tu usa. Depois coloca, que aí eu posso colocar depois como dica pro pessoal também. Legal. Ou tu pode, seria melhor, Davi, coloca no grupo do Facebook, abre uma conversa lá e fala, gente, eu apareci Ah, tá. na página da Bia, que aí fica para todo mundo ver, que aqui no chat se perde, tá? Te Aí eu pedi, fico você nesse não pedi. sistema. Uhum. Aí eu fico nesse Muito sistema legal. repetindo, repetindo. E olha, eu vou te dizer que Tem tem dado dado certo? resultado, porque a forma assim com que eu converso com as pessoas não é a mesma forma com que eu conversava um mês atrás. Eu consigo já ter uma propriedade assim para poder explicar as coisas. Como o Breno estava Que falando, que a gente tem que se horizontalizar assim e não deixar, para não deixar ser enganado por qualquer coisa, né? Então eu tento dividir a exatamente. matéria. Eu pego uma aula assim, olha aquela aula de mercantilismo, eu acho que eu passei uma semana naquilo só tentando destrinchar cada conceito daquela aula, É, absorver o máximo que eu pudesse dali. na aula Então é do assim que eu estou fazendo. marxismo, a gente, para montar a aula, foi bem pesado. Imagina a aula mesmo vocês estarem assistindo, né? Então, é denso, mas é muito importante mesmo. E que bom que você está realmente imergindo ali, observando mesmo cada coisa que está sendo dita e se esforçando para realmente aprender, né? Porque eu acho que o ideal é isso, que a gente vai assistindo as aulas e não se questiona se aprendeu, né? Então, muito bacana, Davi. Obrigado por compartilhar aí com a galera. Eu acho que com certeza contribuiu bastante com o que foi falado aqui, com o que eu passei. Acho que a galera aprendeu Agora aqui. o meu próximo passo é conseguir um caderno. Eu preciso. Acho que o Compra o melhor caderno, é. aquela propaganda americana, tem às vezes uns de R$ 5. Compra, anota. Eu Qualquer deixei, eu deixei meu canetinha assim. Instagram. Eu deixei meu Instagram aí no site para quem quiser ver lá o trabalhinho que eu estou fazendo. É bem simples, gente. Tipo assim, uma coisinha que a pessoa tira 5 minutos por dia e consegue pegar aquele conceito de beleza. Você aprende. Mas é legal que você está aprendendo e está contribuindo na vida de outras pessoas, né? Uhum. Então Que é massa. isso. Davi, tem mais alguma coisa? Tem algo que eu posso lhe ajudar? Alguma dúvida que eu posso tirar, te ajudar de alguma forma? Ou só isso mesmo? Deixa eu ver. Não, acho que por enquanto dá não, tá tudo certo. Tá bom, Davi, muito obrigada. Só queria saber se eu tava no caminho Tchau. certo mesmo. Tá no caminho certo, tá ótimo. Eu comecei assim também, Tá de bom. manhã, porque lá Obrigado. em casa meu Tchau. irmão e meu pai estavam te chamando. Tchau. Miguel, eu vou chamar você, tá? Oi, Miguel. Oi, Bia, tá me escutando? Eu sim, pode Tá falar. sim, tranquilo. A minha dúvida maior era sobre a questão de retenção, essa questão de anotação, Certo. eu tinha muita dúvida, mas aí tu explicou, aí ficou muito, deu para esclarecer essa questão de tipo, anotar ou ver a aula, porque tinha muito disso de que tu falou. Só que com todas as aulas, da questão de eu consigo aprender melhor se eu só assistir a aula. Eu não consigo conciliar a questão de, Os tipo, dois. eu assistir e anotar. Aí talvez é essa questão, sei lá, às vezes eu assistir a aula e reassistir com a aula na velocidade 2x ficaria melhor para mim, que aí eu vou pegando ponto. Porque realmente, tipo, quando vai botar tempo, eu sou muito a questão que nem tu disse de intensidade. Então, para mim, fica muito ruim, tipo, ter que rever tudo. Mas aí eu, Sim. tipo, bolei mais ou menos na minha mente essa questão de ver no 2x. Mas, tipo, uma coisa que eu posso tentar ajudar também, que eles falaram aí muito sobre essa questão de reter conteúdo, né? Sobre essa questão de tá na hora e reter, dificuldade de ver. Ele tinha dado essa dica aí da repetição espaçada, que ele falou do Anki, que essa questão de... Essa tá na questão de reter. Mas uma coisa também que eu uso, que pode ajudar aí, pode agregar alguém, é a questão da prática deliberada, que é que nem Mozart usava e a gente usa isso em programação. Só que é muito legal porque dá para aplicar em qualquer coisa. Eu nem programo, mas eu comecei a aplicar em tudo. Tipo, teve uma época que eu queria Explica um programar, pouquinho como é. aprendi. Você executa uma coisa, é tipo quando você está executando as coisas mesmo. Quando você está na parte de execução, você, tipo, tem 4 etapas de conhecimento. Tipo, quando você conhece uma coisa, quando você
incompetente e inconsciente que eles falam. Tipo, quando você não sabe nada, então você começa a aprender. Aí na segunda etapa você fica incompetente e consciente. Ou seja, você está começando a aprender o que você está fazendo, mas você não tem total competência. Na terceira etapa, você está competente e consciente. Você sabe exatamente o que você está fazendo e você tem competência para fazer aquilo. E para você realmente saber aquilo muito bem, você é competente e você executa aquilo inconsciente. Você cria o hábito de executar aquilo, tipo na Que programação. massa! Que Você massa! cria o hábito daquilo, você não tem mais que ficar pensando naquilo e você consegue executar. Tipo, isso é muito mais para coisas executáveis, mas é muito legal porque tipo, se tu for pegar Mozart na hora de testar para fazer piano, ele sempre executava isso. Então é copiar, testar e corrigir. É sobre você copia uma Perfeito. coisa, você testa aquilo e aí depois você corrige, que aí pode ser, sei lá, um resumo que tu vai fazer numa, tipo, acabou de ter um conteúdo, aí tu copia, você faz o conteúdo, testa ele com alguém, tipo, você vai lá, que nem você estava explicando da sua amiga, ela testa explicando para você e depois ela corrige aonde que ela falhou. Eu acho que, tipo, isso entra muito, sei lá, com a técnica do Feynman de reexplicar as coisas como se fosse explicar as coisas como se fosse Isso. explicar para uma criança. Isso pode ajudar na retenção de todo mundo. Aí, uma dúvida, assim, que para mim ainda fica muito, tipo, mesmo, sei lá, eu já vi, eu perguntei isso pro Breno, eu já perguntei isso para várias pessoas, tipo, a questão de procrastinação. É quase, tipo, Certo. eu consigo botar as coisas no papel, eu consigo botar exatamente o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer. Isso não é um problema para mim na parte de organização. Eu me sinto uma pessoa Certo. super organizada, mas, tipo, eu sei que, sei lá, às vezes falta o porquê forte, só que às vezes eu boto o porquê forte, só que meu cérebro. Eu não sei se é porque eu sei o processo da procrastinação que eu uso como desculpa para eu procrastinar. Uhum. Tá, vamos lá. Você está conversando com a procrastinadora, certo? Então, assim, vamos conversar, porque eu tenho conseguido driblar isso com algumas coisas, certo? Quando você fala assim, eu boto motivos fortes, mas às vezes assim, não faço. Será que ele é forte mesmo? Vou explicar por quê, certo? Eu saí da casa dos meus pais em agosto, certo? Hoje pago as minhas próprias contas, moro no meu apartamento, meu pai não paga nada no meu, eu ajudo em casa, certo? Isso é um motivo forte para eu fazer todos os dias as minhas coisas. Por quê? Existe uma coisa chamada boletos chegando todos os meses para serem feitos, por exemplo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de atividade em relação a trabalho, quando eu pego um livro, por exemplo, cara, para onde que esse livro está me levando? O quanto que ele contribui para o meu trabalho? O quanto ele vai trazer de retorno para os meus objetivos pessoais, que eu falei ali no começo? Pô, eu sei que se eu aprender sobre isso aqui, por exemplo, deixa eu pegar um livro técnico, por exemplo, um livro que o Breno até indicou, Nada Easy, por exemplo. Eu sei que tem conhecimentos aqui que são importantes para a gestão da minha empresa. Então, eu preciso acabar esse livro o mais rápido possível. Quanto tempo eu tenho? Por quê? Porque eu quero faturar mais dentro da minha empresa, eu quero crescer mais. Estou entendendo? Uma coisa que me ajuda muito, Miguel, é fazer um compromisso com alguém, tipo um desafio. Vou falar um exemplo besta, é que essa minha amiga, ela topa tudo comigo, sabe, assim, teve uma época que a gente queria acordar às 5 horas da manhã, todos os dias, eu já acordava antes, tinha parado, e aí ela queria começar, e a gente fez o quê? A gente fez uma aposta, a gente fez uma aposta, por dia, a que não acordasse, depois de X minutos, tipo, tinha 10 minutos de carência, tinha que pagar R$10 para outra, ou seja, no final do mês, era R$300 se a pessoa não tivesse acordado, sabe? Então, a gente ia fazendo isso. A gente pegou numa dor muito forte, sabe? Por exemplo, às vezes a gente tem que ir para essa parte que realmente gere uma dor na gente, porque o ser humano, por si só, a natureza da gente é de se manter parado, em descanso. A gente não quer gastar energia. Então, a gente acaba não querendo fazer as atividades que a gente tem que fazer, mesmo sabendo que a gente tem que fazer, certo? Então, eu acho que você tem que colocar um motivo mais forte ainda, que traga dor real ou risco real para você, para primeiro ter esse primeiro impacto, sabe? Para você sentir mesmo assim, se eu não fizer isso aqui,
lascou. Eu ia falando palavrão, mas ele disse assim, lascou, sabe? Deu ruim, sabe? Teve uma última aposta que eu fiz com a minha amiga que eu dei para ela, o dinheiro na mão dela. Eu transferi para a conta dela. Sabe? Tipo, é porque uma dor minha é dinheiro, por exemplo, alguém pode ser outra coisa, sei lá, ficar sem o meu celular, não sei, aquela coisa bem criança, sabe? Mas, gente, a gente continua com o instinto animal de uma criança, muitas vezes, só que a gente não tem mais papai e mamãe para chegar e dizer pra gente que a gente pode ou não pode fazer alguma coisa. Então, a gente precisa criar, se blindar de coisas contra nós mesmos, sabe? A gente precisa entender que a gente não é suficiente mesmo. E precisa assumir posturas mais firmes, sabe? Então, assim, quanto você está disposto a fazer para não procrastinar? Peça a ajuda de outros e coloque realmente um risco eminente para você, se você de perder aquilo. Uma outra coisa que me ajudou muito sobre procrastinação foi assumir um compromisso público. Como assim? Eu sou criadora de conteúdo também, certo? Eu estava com dificuldade de constância no meu perfil, de criar conteúdo no meu perfil. O que eu fiz? Gente, a partir de agora eu vou fazer uma live todos os dias, 8 horas da manhã, durante 61 dias, que é o tempo que eu tenho para bater uma meta, que era justamente sair da casa dos meus pais. Eu fiz 61 lives, porque eu assumi um compromisso com todo mundo, a galera ficava esperando 8 horas de manhã, as pessoas me cobravam isso, estavam ansiosos, queriam saber qual era o tema do outro dia. Então, eu tinha um compromisso com outras pessoas também, não era só sobre mim, não era só eu que ia me lascar se não fizesse, sabe? Envolvia a vida de outras pessoas, sabe? Então, você pode usar esses dois aspectos, que foram o que eu testei, que deram certo para mim, que foi pegar alguma coisa que eu não queria perder de jeito nenhum, colocar um prazo também para isso se concretizar, e assumir um compromisso público com outras pessoas, sabe? Amarrar aquilo ali com alguém, sabe? Então, eu acho que você tem que colocar algo que seja realmente mais forte, não só um motivo, quero ficar rico. Não, isso não é um motivo forte, isso é um desejo, não um motivo, sabe? Deu para entender um pouquinho? Não sei se fez tanto sentido para você, mas para mim funcionou muito certo, porque eu sou uma pessoa muito procrastinadora, de tipo, fazer as coisas tudo em cima da hora mesmo, tipo, água batendo na bunda, e eu aqui, desesperada, fazendo as coisas, e isso funcionou comigo, tá? Espero que funcione com Foi você. muito interessante isso que tu falou. Eu nunca tinha visto dessa ótica de tudo bem que é bem lógico, né? É bem bobo depois que tu fala, mas, tipo, eu sempre atrelava o que eu queria a um prazer que eu queria, tipo, um objetivo que eu queria. Sei lá, vou dar um exemplo bobo, mas tipo, quando eu era do fundamental lá na escola, eu só estudava, tipo, minha mãe nunca foi aquela mãe que sentou comigo e falou, vamos estudar isso daqui. Mas ela fala, mas eu sei lá, eu queria um brinquedo. Eu estudava e pedia pra minha mãe, eu vou tirar 10 em todas as matérias da escola e tu vai me dar esse brinquedo. Era meio que o prazer. Eu nunca filiei a dor. Eu nunca filiei o meu porquê a dor. Isso foi bem interessante. É muito ruim. É porque, assim, quando a gente estuda, eu estudo muito comportamento humano. Então, o sentimento mais forte que o ser humano, mais marcante no ser humano é da dor, não é do prazer, tá? Ele dura por mais tempo, a memória que ele cria é muito mais forte de momentos de impacto emocional, que normalmente são os sofridos, né? Tristeza, dor, perda, essas coisas. Não é que eu queira, gente, eu não quero ninguém se martirizando aqui, pelo amor de Deus. Mas essa questão da procrastinação, eu tô falando isso, sabe? É você fazer um compromisso com alguém, não é que... Isso é pra você se observar. A gente como animais, se a gente parar pra pensar, a gente, irracionalmente, a gente não está mais na savana africana, né, ali correndo, a gente tem um raciocínio lógico hoje, a gente já tem a nossa cognição, mas a gente tem algumas coisas instintivas do animal, que é instinto de sobrevivência, que vão se aplicar de formas diferentes. Por exemplo, quando a gente fica nervoso para uma entrevista de emprego, aquele nervosismo, o nosso corpo entende como risco iminente de morte, só que a gente sabe que a gente vai morrer. Mas a gente tem medo da situação que vai acontecer ali. Então a gente tem que trazer soluções para a nossa mente, tratando ela como um animal, sabe, assim, muitas vezes, e a gente fica achando, não, a gente porque eu tenho um raciocínio lógico, eu entendo de organização. Se só entender, gente, fosse suficiente para a gente fazer as coisas, tá todo mundo milionário aqui nesse curso.
tá entendendo? Eu tenho certeza. A gente estava aqui com um grupo de milionários, 35 milionários reunidos aqui. E não, eu acredito que não seja o caso, sabe? Acredito que não seja o caso, porque só o conhecimento não é suficiente, entende? O mais difícil é realmente colocar em prática, sabe? E entender que a única pessoa que pede de fazer ou não aquilo é você, sabe? É você. Sabe? Uma coisa que é legal vocês até pensarem, assim, quem ainda está aqui na live comigo, é se imaginem como vocês vão estar quando vocês terminarem o curso. Como vai estar a mentalidade de vocês, as conversas que vocês vão ter, o quanto vocês se horizontalizaram, como vai estar o negócio de vocês, como vai estar a carteira de vocês, como eu vou estar com pessoas, quantas pessoas novas eu vou ter conhecido, de ter conversado lá no Facebook. Tentem imaginar, joga um pouco mais para frente. Tentem se visualizar como vocês vão estar na conclusão de tudo isso, o ganho que vocês vão ter quando vocês finalizarem, sabe? Focar nisso também é legal, tá? Vi, essa questão que tu falou é até interessante, que eu lembrei agora, que na verdade também é uma técnica de memorização, que é a mãe, que o Jim Quick, eu não sei se tu já viu, que é um cara que, ele aparece no meu YouTube todo dia, que ele vai falando de ler 3 vezes mais rápido, mas ele é um cara muito tem um montão de vídeo dele, memorizando um montão de coisa, mas ele fala muito disso de mãe. O que é? Motivar, assistir e executar. Que é quando você tem um objetivo e você sabe a sua motivação do objetivo, aí depois você assiste, você escuta e executa, você vai aprender aquilo mais rápido. Memória de longo prazo, ele assimila o conhecimento mais emoção. Então, quando você tem, tipo, conhecimento mais emoção, se eu virar e falar assim, sei lá, é aquela questão de, tipo, você consegue acordar 5 horas da manhã? Todo mundo consegue, porque se eu falasse pra tu, tem 3 milhões de reais amanhã em frente à tua casa, se tu acordar 5 horas da manhã, todo mundo ia estar, independente se tu tem... Viagem, não vou nem para 3 milhões de reais na frente da minha casa, não. Eu vou para uma viagem no outro dia, tipo, eu vou para São Paulo agora, segunda-feira, né? Meu Deus, o meu voo é só meio-dia, 5 da manhã, eu já acordo mesmo, mas tipo, vou acordar assim, ó, prontamente, porque viagem é uma coisa que é muito viver, né? É emoção, viver. Quando fica atrelado com emoção. Exatamente. É isso, Miguel, tem mais alguma coisa que eu posso lhe ajudar? Não, foi muito bom essa questão da dor. Vai ajudar bastante. Obrigado, que funcione. Comigo deu certo. Compartilha no Facebook depois, que eu quero saber, tá bom? Pode deixar. Combinado. Obrigada. Tchau. Gente, para a gente encerrar, eu vi um comentário aqui muito legal, ó, que o Juan falou aqui. É que nem quando você tem que aprender inglês na escola, ninguém te dá um porquê convincente. Daí você nem tem aquela vontade, né? Exatamente. Então, assim, gente... Essa foi a nossa mentoria de planos de estudos. Eu espero ter ajudado vocês. Vocês estavam com dúvidas. Mais uma vez, vocês não estão atrasados, certo? A gente está aqui junto com vocês. A gente quer tirar as dúvidas de vocês. A gente quer que vocês apliquem tudo isso que vocês estão aprendendo aqui, tá? E contem comigo, contem com a equipe das jovens. A gente está lá no Facebook todos os dias vendo vocês falando. E qualquer dúvida que vocês tenham a mais, a gente está aqui para sanar. Tá? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Eu vi alguns rostinhos, é bom que eu já vou aprendendo alguns nomes. E é isso. Como entrar no grupo do Facebook, Luiz? Eu coloquei lá no canal do Telegram e também foi enviado por e-mail, mas lá no canal do Telegram tu vai encontrar bem rapidinho, tá? É porque eu ainda não coloquei um card dentro da área de membros, porque tá no designer fazendo o design da artezinha, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Se tiver mais alguma dúvida, manda lá no Facebook que a gente vai responder tudo, tá bom? Um beijão e até o próximo. Eu amei estar aqui com vocês.